Olá! A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela Unesco em 78, deixa claro que cada animal tem direito ao respeito. O homem não tem o direito de exterminar ou explorar os animais. Ele tem o dever de ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais. Para falar sobre esse assunto, o Parlamento com Deus recebe a deputada Graça Pereira, a professora de Direito Lúcia Frota Pestana de Aguiar Silva e o pastor Jorge Alberto, da Igreja Batista no Jardim Guanabara. Deputada, todos sabemos aí que os animais têm direitos, mas o homem continua violentando os animais e a natureza, né? Como fazer para diminuir isso? Falta amor às vezes pelos animais. Às vezes o homem pensa que é só um bichinho, é só um cachorrinho, tá largado aí, e não sabe que ele é uma criatura também, né? Ele tem direito à vida, tem direito ao carinho, tem direito ao amor, e foi por isso que nós fizemos essa lei que proíbe cortar a orelha e o rabinho do cachorro, porque às vezes as pessoas, tão bonitinho, né? O meu cachorrinho tem uma orelhinha. Mas será que ele queria? Será que ele também não tem direito a ter orelha do jeito que ele foi criado? Então, acho que esse é o grande problema. As pessoas querem ter o bichinho, mas acham que o bichinho é um bebelô. Não é um bebelô, né, Lúcia? Não. É um ser senciente, né? Um ser que sofre e que, como tal, tem os seus direitos protegidos, como você acabou de colocar muito bem, e também protegidos pela nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, diz que é dever do Estado coibir qualquer espécie de crueldade praticada contra os animais. É bem verdade, deputada, que esse tipo de prática estética não era considerada crueldade, apesar de ser, mas não era considerada. Era para ficar mais bonitinho, né? A ideia era essa. Mas a conscientização de sua lei é sensacional, inclusive extremamente abrangente. É uma lei que fala aqui da cordoblastia, cordodortomia, cordectomia, são nomes até difíceis de falar. Bem né? difíceis, Mas, né? Eliminação do latido de cães ou miados de gatos, caudectomia, remoção de pedaços da cauda dos cães e gatos que se encontram fora do padrão, e ergotectomia, retirada das unhas dos gatos. E eu, para falar sobre isso aqui, que eu achei, ainda tem mais, tem a conchectomia, que é a remoção de parte das orelhas dos cães, e a onicoplastia ou onicotomia, chamada cirurgia do canto da unha. Então, eu gostaria de falar que, assim, na esfera estadual, a gente nunca teve isso, essa lei é pioneira, fantástica, segue já o fato social que é mutante, porque o direito está sempre atrasado em relação ao fato social, né? O fato social é mais rápido e o direito está tendo que correr atrás do fato social para se adaptar. Então, o Kennel Club, por exemplo, já tinha observado e já tinha mudado as regras desse tipo de vertente estética. Já não se considerava mais que era preciso cortar a orelha do Doberman, cortar a orelha do Fox, para que ele pudesse concorrer nos padrões dos seus concursos. Mas os donos continuavam praticando isso, porque queriam um Fox de raça pura, continuavam fazendo exatamente essa prática. E quando eu vi a lei da deputada Graça, eu fiquei assim extremamente emocionada, porque nós já tínhamos uma legislação na esfera municipal apenas, do vereador Cláudio Cavalcante, que foi pioneiro na proteção dos animais, um pouco mais restrita, porque era uma leizinha de cada vez, já que era um tema bastante novo na época. Então, nós tínhamos aqui a lei 3628, de 28 de agosto de 2003, veja bem que a gente já está aí há mais de 10 anos, né, uma lei municipal, e que falava exatamente da ablação das cordas vocais como proibitiva. E nós tínhamos também a retirada das unhas dos gatos, também como proibitiva, na Lei 4750, de 10 de janeiro de 2008. Agora você imagina você ter um bichinho e ele não poder emitir nenhum som. Fica sem defesa. Ele fica indefeso. E Deus não criou um animal assim, criou, pastor? Então, essa questão, ela tem que ser bem analisada, né? Porque todos conhecem aquele texto da criação, que fala que Deus criou o homem e a mulher, os colocou no jardim, e disse para eles que dominassem, cuidassem de toda a natureza. Mas a questão é que o homem entendeu isso como dominação e exploração. Ele não entendeu que ele é parte e que ser o administrador, ser o mordomo, é ser o servo dos servos, é usar o seu diferencial, a sua capacidade de raciocínio, de espiritualidade, para cuidar, para abençoar, para proteger.
E aí você tem, né, uma história de desmandos, né? Hoje em dia, com certeza, há uma consciência muito mais ampla, mas lá no fundo parece que o homem se sente superior. E Dono. hoje está colhendo isso. E Dono. a Bíblia, o dono. Dono E a de Bíblia tudo, né? aponta isso. A Bíblia diz que a natureza geme esse descuidado, esse descompromisso, esse descaminho do homem. Quando, na verdade, Deus colocou o homem, a ideia do homem é ser o grande síndico, o grande protetor. E eu quero resgatar até o entendimento dos indígenas brasileiros, né? Porque a gente muitas vezes pensa que não temos que aprender com outras práticas e outros entendimentos, né? E, na verdade, a gente soma tudo isso à nossa compreensão. Porque o indígena, ele caça para comer, ele caça para fabricar uma pele, mas ele não abusa, ele não tem uma relação de poder. Por quê? Porque o indígena se sente parte, ele não se sente melhor, ele se sente parte, ele é especial porque está num contexto de seres vivos especiais, de uma terra que é especial, que harmonicamente contribui para uma vida equilibrada dele. E o homem dito civilizado fez uma leitura diferenciada. Eu acho que é aquela questão da propriedade, né? A maldita propriedade. É o meu cão, Então, no meu cachorro, meu eu corto a gato, eu orelha. faço É com meu. ele o que eu bem entendo. E no direito brasileiro, Exatamente. infelizmente, o animal é considerado coisa. É considerado, ele não é sujeito de direitos, ele é considerado coisa. Então, o animal urbano excedente, o animal que está nas ruas, aquele animal abandonado, é considerado res nullius, coisa de ninguém. Então, esse aí, então, é que pode ser qualquer coisa. Virar sabão. Sabão. Agora, doutora, Vamos lá. Churrasco. Não tinha uma carrocinha? Tinha. Então, a Nossa. carrocinha e virava sabão? É. tem uma coisa interessante que Isso até não é muito se, antigo não, né, Lu? Não, Que até isso se volta e meia aplica- volta. É. até se aplica ao campo da doutora, porque a lei de Moisés, ela previa como uma prática no povo ali hebreu, em formação, né? O cuidado, a proteção, coisas específicas, como se você vê, por exemplo, o jumento do seu próximo caído, você tem que ajudá-lo a levantar. Se você encontrar um animal perdido, você tem que acolhê-lo e procurar o dono. Quer dizer, Perfeito. há uma preocupação e há um texto da Bíblia que eu acho assim fantástico, é a história do profeta Jonas e de Nínive, que o profeta Jonas vai pregar nessa cidade, que era uma cidade inimiga do povo de Israel, e a cidade se converte, por conta disso Deus não pesa a mão sobre ela. Mas o profeta fica meio que indignado com aquilo porque era uma cidade inimiga. E aí então Deus fala uma coisa sublime, ele fala assim, como eu não teria pena de uma cidade com tantos homens que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e com tantos animais domésticos. Olha. Então aí você vê como essa questão da vida num todo, né? Porque a vida é um todo, a vida não é isolada, ela é um compartilhar. Isso comove o coração É de ser Deus, humano né? e natureza, né? Exatamente. É isso aí. Animais, Exatamente. tudo junto, né? Nosso macro bem ambiental, né? É o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, que está previsto na Constituição Federal. Os animais, a fauna, a flora saem como microbens, componentes do macro bem ambiental. E no direito ambientalista também é interessante a gente falar, porque vai exatamente ao encontro de toda a doutrina que o senhor está colocando. Existe uma crítica ao homem atual, a nós, né? Nossa sociedade, que é altamente consumerista, capitalista, a nossa sociedade vê no animal fonte de lucro. E a dominação é no sentido de obter cada vez mais lucro. E nesse sentido, o homem, com relação ao animal, com relação à natureza, ele passa a ser um hóspede mal educado do planeta. Acaba a equidade intergeracional, que é a responsabilidade perante as novas gerações, porque a gente está acabando com as espécies, né? Nós, seres humanos, e na qualidade de humano, porque o humano se sente superior a tudo, então por isso pode dominar, pode matar, pode crudelizar. E aí vem a história do princípio, aí juridicamente, que a gente critica, do poluidor-pagador. Né? O princípio do poluidor-pagador é aquele que diz, olha, eu poluo, mas depois eu ressarço, eu pago, não tem problema. Não tem jeito. Mas um esses atentado danos contra a vida não tem preço. não tem preço. E também não tem retorno, né? Não Porque tem a natureza, ela não vai te dar retorno lá na frente, Não, né? não Todo vai esse te dar. lixo depositado, todos esses animais extintos, ele lá adiante ele vai cobrar das próximas gerações, né?
o nosso sistema ambiental já está todo comprometido. A gente já sabe que a gente tem uma superpopulação, de repente, de um animal ou de outro, porque justamente a cadeia toda foi comprometida. Aliás, a figura do animal na cidade, que sempre gera muita polêmica, animal em condomínio, animal excedente na rua, o problema é o seguinte, ele foi trazido pelo homem para as cidades. E a partir do momento que ele foi trazido pelo homem para as cidades, o homem não tem a responsabilidade a respeito deles. Quer dizer, deveria ter. É isso que as leis são necessárias para trazer essa responsabilização. Mas não tem. E aí excede em tudo. Depois, assim, média de estadia de um animal comprado numa pet shop ou em qualquer criadouro. A média de estadia, sabe qual é, deputada? Numa casa, 3 anos. Isso é estatístico. Compra porque é pequenininho, bonitinho, para o filho, mas ele criança. cresce. Cresce. Dá trabalho. Dá trabalho, aí deixa para lá. Abandona. Abandona ou dá para empregado, para vizinho, e não quer mais saber. Não existe a relação do afeto, não existe a posse responsável. Quer dizer, isso excepcionalmente tem pessoas que amam os animais, que cuidam, que vivem com esse animal até esse animal morrer e tem uma relação de carinho. Fantástica. Fantástica, mas são exceções, né? E é o que a gente quer provar, que se você der a chance para se relacionar com os animais... Agora, não gosto de bicho, não quero ter na minha casa, ninguém está te obrigando a isso, mas o respeito ao animal, ele é uma obrigação, sim, e é uma obrigação da própria lei. Eu acho que a dimensão do cuidado é que se perdeu. Isso. A nossa sociedade é uma sociedade que descuida. Ela perdeu o valor do cuidado. Cuidado consigo mesmo. Até com seus semelhantes. Com o seu semelhante. Cuidado com os animais. Né? Eu digo assim, os domésticos. Quando a gente transfere, então, para a esfera da produção de alimentos, do uso do animal como um meio de produção no campo, aí você encontra muita crueldade também. Cosméticos, testes, né? A gente tem aí um tem visto toda hora isso na televisão, né? Nós vamos então continuar esse assunto no próximo bloco. Não sai daí, Parlamento com Deus volta já já. Voltamos com o Parlamento com Deus, falando a respeito do direito dos animais. A doutora Lúcia, a deputada Graça, o pastor, o que vocês pensam em relação, e quando entra a questão dos animais serem usados para tratamentos científicos e também para estéticos? Existe essa semelhança, nós falarmos aqui, com o ser humano? Quando é testado no animal, ele não sente dor? Como que ele reage a esse tratamento científico? Na verdade, o ser humano é bem diferente do animal, né? Bem diferente. Isso já está comprovado, né? Está comprovado. Ele é bem diferente. Agora, a farma, o poder científico visando o lucro, aí é uma estratégia bem complexa para conseguir um efeito elástico no prazo de marcas e patentes, que é o seguinte: enquanto a legislação está permitindo ainda, a gente luta contra isso, mas a legislação ainda permite os testes com animais. Enquanto a empresa, a farma respectiva, o laboratório respectivo, ele estiver praticando testes com animais, ele consegue manter as marcas e patentes ali garantidas. E aí ele posterga isso cada vez mais, na medida que aquilo ali está gerando lucro para ele. Agora, se os animais estão sendo utilizados com respeito, nenhum, até porque basta jogar lá na internet para ver as aberrações que são praticadas com dor, assim, pouco, é tortura e é tortura profunda, em todos os níveis, desde justificativa para o mesmo animal, assim, existem biotérios nas faculdades de medicina para serem abertos diversas e diversas vezes por vários estudantes de medicina, muitas vezes sem sequer anestesia, para uma prática assim cirúrgica simples, mas sem nenhum cuidado e sem nenhuma responsabilidade em relação a esse animal. Biotérios são ambientes onde são guardados animais só para isso. Tá? Veja bem, eles são sempre utilizados sistematicamente. E, ao mesmo tempo, nós temos na esfera dos cosméticos, dos lançamentos de toda a ordem para a esfera estética, cosméticos e tudo mais, da moda, no vestuário. Então, assim, os testes com os animais são chamados de vivissecção. Abrir o animal vivo para fazer teste em laboratório.
Isso é, assim, uma excrescência. Até porque já está provado que existem vários, aí eu estou falando da área médica, bióloga, existem vários outros caminhos, um pouquinho mais caros, porque o animal é barato, né? Um pouquinho mais caros, para se garantir que essas pesquisas sejam feitas da melhor maneira. Agora, o que acontece é que quando um medicamento é testado no animal, ele não garante que no momento que o ser humano for utilizar esse medicamento, ele vai ter a mesma resposta. Que ele vai dar certo, né? Não garante. Aí a gente tem um largo espectro de fracassos nessa área também. O que me chama a atenção é a coisificação da vida, né? Coisificação da vida é perfeito. Você, em nome da vida, você Você mata atenta contra a própria vida. Sim. É como justificar uma guerra e uma violência, né? Porque aí você minora um mal maior. E, na verdade, você vê que é mesmo uma opção econômica, Pelo de lucro. facilidade, né? E que, num certo sentido, encontra amparo na população, porque as pessoas querem ter o seu problema resolvido. Isso. Né? O Rousseau já E dizia também não isso, tem né? esse entendimento Até por ignorância. dessa né? diferença do teste que é feito no animal. Até você estava explicando aqui no intervalo sobre a talidomida, Talidomida foi que testada. foi um exemplo testado. Em Agora, coelhos. talvez isso assim tenha maior dificuldade exatamente por essa ausência de formação, né? Porque cuidado é uma coisa que se ensina, né? O entendimento, né, de que o grande problema da sua vida não é o seu problema, né? Que inclusive essa expressão problema pessoal é ofensiva ao coração de Deus. Perfeito. Porque não há um problema pessoal, isso é uma incoerência, porque você não é você não é um planeta isolado, Ser você é um isolado, ser. Só todos eu. interligados, O problema é só meu, Exatamente. né? Estamos todos Então, mas interligados. isso é uma coisa de aprendizado, de formação de consciência, e talvez a sociedade civil comece a exigir uma mudança até chegar aos meios de produção, aos donos de capital e às grandes indústrias, e talvez no futuro uma mudança de mentalidade. Mas, num certo sentido, a história da humanidade é uma história de crueldade, né? E a É forma uma de se história de crueldade. fazer crescimento em cima da vida, né? Pastor, Então- a história da humanidade é uma história de crueldade, mas se fosse perguntado para o homem se ele é cruel, o homem diria que não. Ele não se vê como cruel. Ele acha, o ser humano acha que está fazendo sempre a coisa certa. Agora, existe hoje, atualmente, a gente já passou por várias esferas. A gente passou pelo racismo, que já chegamos a um ponto bastante evoluído. Passamos pelo especismo, onde as mulheres... Perdão, o especismo é onde nós estamos. O sexismo, onde as mulheres eram alijadas de tudo. Nem existiam, não eram nem contadas. Continua em E algumas agora esferas. é a hora. E agora é a hora do especismo. Então, se não é da minha espécie igual, então não merece nada. E isso é frequente. Então, a coisificação da vida passou para a coisificação hoje do animal. E se a gente realmente continuar tendo essa visão, ou permitindo, porque o Estado deve coibir, mas deve também esclarecer a ação social em que a doutrina toda dos pais da sociologia, que é Max Weber, ele fala que a ação social é justamente depender dos outros, essa conscientização. Então, daí é que entra muito uma grande lei, como a senhora está aprovando, legislando, um grande programa como esse, para poder levar numa linguagem acessível para o cidadão, no nosso Estado democrático de direito, uma linguagem simples, acessível, levar o que significa essa defesa. Doutora, dentro dessa visão, né, de que isso é apreendido, quer dizer, a escola seria um lugar fantástico para isso. É na escola que teria que se aprender, que as pessoas precisam aprender a aprender. admirar a vida, a preservar a vida, Sem Amar os a olhar animais, com né? outros olhos, Desde né? Você não é criança. obrigado a levar um animal para casa. Não, né? Ninguém é claro. obrigado a ter Poderia cachorro, gato. matérias que falassem sobre isso, porque isso é cidadania, é Sem civilidade, é humanidade. Mas Sem o que dúvida. o Conselho e os veterinários pensam dessa lei? Eles concordam com isso? Nós fomos contatados por eles porque eles não haviam sido consultados nesse momento. E o que eles reclamaram, quando nós conversamos, foi exatamente que eles gostariam que o cartaz que tem que ser colocado nas clínicas avisando contra que é proibido as cirurgias, ele disse que isso pode confundir. Mas, na verdade, eu falei para ele o seguinte, que você não pode
por uma questão de estética, cortar o rabo e a orelha do cachorro, de uma forma bem simples, para a gente deixar assim claro. Mas se um cachorro sofrer um acidente e precisar de cortar o rabo porque ele foi esmagado, claro que pode. Eu falei para ele, é tão simples quanto no hospital. Bem claro no texto no da lei. hospital Tá você bem vai claro. dizer para uma pessoa, médico não pode cortar o braço de ninguém. Claro que médico não pode cortar o braço Nem de a ninguém. orelha. Nem a Se tiver orelha. uma gangrena, ele Mas vai ter que ele vai ter que amputar. cortar. Então é a mesma coisa. Foi o que nós deixamos claro para eles. Se eles tivessem se eles quisessem colocar uma outra coisa, se eles quisessem que a gente fizesse alguma modificação, que não tinha problema. Olha, mas nós até faríamos, quanto ao cartaz. Mas eu acho que ficou bem claro, eles não se manifestaram, acredito que a coisa tenha sido explicada. Sinceramente, eu estava Tá a bem par claro, disso, não consegui nem compreender a argumentação deles, porque o cartaz é informativo, é mais uma informação, e supõe-se que a população que vá até uma clínica veterinária saiba ler. Então, e se não souber, alguém vai ali Porque ler. fica até mais fácil, facilita a vida do veterinário. Eu quero Sim. cortar a orelha do meu cachorro. Olha, isso eu não posso fazer. Não posso E fazer, a tá noção aqui, é de uma lei. preservação da vida faz parte do senso comum. Sim. Obviamente que para preservar a vida de um animalzinho, Tudo é válido. Vamos você tentar vai salvar. até fazer coisas que, por uma questão estética ou de vaidade, ou de uso e abuso, você não faria. Isso é pacífico, essa né? colocação, deputada, até me restou assim um desconforto, porque a gente brinca muito, né? Eu sou casada com médico, então eu posso falar, né? Que médico, né? Quer sempre ver doença em tudo, né? Então, assim, tem essa visão também no veterinário, né? Para e passa a analogia, poxa, mas será que eles não estão olhando com um olhar errado, equivocado, de que isso, de repente, vai diminuir a atuação deles cirúrgica? Isso é um olhar completamente equivocado, porque essas cirurgias estéticas, com certeza, elas são um percentual que não é significativo diante de tudo que você tem como possibilidade de prática cirúrgica E o veterinária. pior é que se o ser humano vai fazer uma cirurgia estética, ele está falando que ele está descontente com o corpo. Lógico. O animal não. O dono está descontente com algo dele, que pode colocar essa mutilação, pode colocar em risco a vida do E animal. de repente, Brasil, ela Pode. nem está descontente. Ele simplesmente é um dono ignorante que acha que o animal vai estar com pedigree se puder cortar a orelha assim, cortar o rabo assado. Então, de repente, ele nem passa por um descontentamento. É uma ignorância, entendeu? Então, Ele nem sabe, né? nem sabe. Mas como agora já não é mais para os Graças desfiles, a né, para Deus. os concursos, né? Não, e graças a Deus temos essa lei da senhora, porque ela realmente vai salvar aí várias situações de animais que Fora estão sendo... proprietários de animais, donos de animais, que cortam em casa, né? Sem Tem isso, nenhuma, né? também tem isso. Sem nenhuma preocupação. Nem prática cirúrgica, Nem prática nada. cirúrgica, quer dizer, ainda tem isso, né? E voltando à situação dos animais para pesquisa, será que um ser humano, na revista Veja teve uma declaração, uma entrevista com, se eu não me engano, um cientista norte-americano. E o repórter perguntou para ele se ele seria cobaia de uma pesquisa científica. Ele não respondeu, ele rolou, o repórter perguntou novamente, ele disse que depende para o que seria feito. Será que o ser humano teria condições de ser cobaia sem anestesia? Como é tratado um animal desse? Depende Claro que se não, fosse, né? se fosse beneficiar ele. Mas recentemente, a gente sabe disso, né? Que nas guerras houve uma grande evolução. Sem dúvida. Então, se há poucas décadas atrás, você utilizou, por exemplo, principalmente a Segunda Guerra Mundial, como um momento assim de evolução, né, da medicina, eu acho que assim, a gente precisa entender que também a questão não é você olhar para um lado como sendo um lado prioritário. Eu vejo como muito problemático essa resistência às legislações. Porque nós vivemos uma sociedade de responsabilidades. Todo mundo precisa ter limites e responsabilidades. Eu, como pastor, tenho que ter limites e responsabilidades. Você, como repórter, também. Assim todos nós. Então, a ideia da legislação é criar essa possibilidade de um olhar crítico para aquilo que você faz. Porque já está provado na história da humanidade que se você dá uma autonomia e um superpoder para o homem, ele detona tudo. Ele exorbita. Inclusive a si mesmo. Porque a fome do homem é sem fim. O vazio, poder, né, a necessidade do homem é um buraco sem fundo. Então, eu não vejo, eu vejo assim, às vezes, uma implicância, não é só nesse caso aí, você citou, né, do caso do sindicato, né, dos veterinários, mas muitas outras situações
em que as pessoas olham com resistência, quando na verdade a legislação ela quer produzir uma sociedade cada vez mais de responsabilidades, de amparo e de olhares críticos sobre toda e qualquer atividade humana Com organização. ou com os seres vivos que fazem parte da nossa vida. Né? Isso é o Estado democrático de Agora, direito. Você isso tem que ter aumenta o organização. custo? Claro que aumenta. Mas já está provado, né, aí tem as questões ambientais, que é um custo que é não só necessário, mas em termos assim do que você consegue ganhar em termos de ganho de vida, de ganho social, de ganho ecológico, paga completamente o custo que você tem da indústria. Preservar a natureza é sempre bom. Nosso tempo é curto, deputada tem os contatos para passar para a gente. Bom, tvcondeus@alesp.rj.gov.br e todas as quartas-feiras você é nosso convidado no auditório da Alesp para um culto de louvor e adoração a Deus. Obrigada, eu quero agradecer a participação Muito de obrigada, vocês. Lúcia. Obrigada, Muito foi uma obrigada, honra pastor Para mim, Jorge. sempre um prazer. Se você de casa gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv ou mandar sua sugestão ou sua crítica para o e-mail faleconosco@tvalerj.tv. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Alerj, o canal do povo fluminense.